A criação da Comunidade Econômica Europeia no pós-Segunda Guerra Mundial era uma tentativa de integração e cooperação entre os países, mas parece que isso não vem acontecendo hoje em dia. A segunda aula de atualidades, nós vamos falar rapidamente, resumidamente, sobre as crises da Europa. Nos últimos anos, a Europa vem passando por crises sucessivas. O primeiro sinal da fragmentação da Europa e das ideias europeias começou em 2008, com a crise econômica mundial que se instaurou dentro do continente. Países como Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, a Grécia, os famosos PIGs, numa referência mesmo a porcos, que foi a ideia do nome, do apelido, esses países entraram em crise e dividiram opiniões dentro da Europa. Alguns países aceitavam ajudá-los, outros eram contrários e dividiu então as opiniões a partir de 2008. Outro ponto importante foi em 2011, quando aconteceu a Primavera Árabe entre os países do norte da África e da Ásia, e muitos dessa população, tanto da África quanto da Ásia, acabaram buscando países europeus como refúgio. E nesse tema também houve muita discussão e muita polêmica, porque alguns países eram totalmente contrários à chegada desses imigrantes na Europa, enquanto outros países receberam esses imigrantes e acolheram eles. O grande medo que se tinha nesse momento é que junto com esses imigrantes viessem também uma leva de terroristas ligados a grupos extremistas como o Estado Islâmico, por exemplo. Em 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito de consulta popular para definir se saía ou não da União Europeia. Esse processo se iniciou, a população decidiu que sairia e esse processo deve terminar em 2019, até março de 2019. O Reino Unido deve ser o primeiro a sair da União Europeia desde sua fundação. Na Inglaterra, a primeira-ministra Theresa May tem alguns desafios muito grandes a cumprir. O Partido Conservador, que é o seu partido, perdeu espaço no parlamento nas últimas eleições. E isso está dificultando a aprovação de medidas para agilizar o processo de saída da União Europeia. A Inglaterra está apresentando ideias de direita, fechando o seu país para os outros, mas grande dificuldade de relação com a União Europeia fica a partir daí, com os países que ela fazia negociações até então. Uma outra questão que surge é a questão do separatismo. No outubro do ano passado, outubro de 2017, a Catalunha realizou um referendo que mostrou que 90% dos catalães são a favor da separação e da independência da Espanha. Isso gera polêmica, porque a Espanha não concorda com essa separação. Inclusive, disse que o referendo era inconstitucional e ilegal. Usou da força contra a população da Catalunha. O problema aí é mais antigo, na verdade, desde a época do Filipe V de Bourbon, que anexou a Catalunha ao território espanhol. Mas não é só a Catalunha que se separa, não. A Europa passa por vários pontos que querem tornar-se independentes também dentro dos seus países. É o caso, por exemplo, da Bretanha, que fica na França, que é separada da França. É o caso da Escócia, que é separada do Reino Unido. É o caso da Bavária, que é separada da Alemanha. Vêneto, na Itália, e assim por diante. Várias regiões europeias estão também buscando a sua independência. Então existe também uma onda separatista dentro da Europa nos últimos anos. Mais céticos em relação à abertura econômica e a relação entre os outros países dentro da União Europeia, os partidos nacionalistas e ultranacionalistas de extrema direita vêm ganhando espaço nos parlamentos pela Europa. A ideia de fechamento do país e menor relação com os países do bloco vem aumentando com a chegada desses partidos de extrema direita. Na Áustria, o partido ultranacionalista está na coalizão do governo. Na Polônia e na Hungria, adotaram medidas antimigratórias nas fronteiras, fechando as fronteiras, como fizeram com a migração desde 2011. Na eleição de 2017, na Alemanha,
um partido de extrema-direita chegou ao poder pela primeira vez desde o fim do nazismo, em 1945. Então, o avanço dessas frentes de extrema-direita na Europa vem mostrando que o fechamento dos países é uma tendência para a União Europeia nos próximos anos. E a cooperação entre os países e a relação entre eles no bloco está ameaçada. Bom, os líderes da União Europeia hoje em dia, Angela Merkel da Alemanha e Emmanuel Macron da França, eles têm aí um desafio muito grande, que é promover reformas na União Europeia que possam agradar aí todos os países membros do bloco. Difícil, né? Pois é, vamos esperar para ver para que lado vai a Europa. Nesse resumo, a gente pôde ver um geral aí das últimas crises europeias e você pôde ter uma análise sobre esses temas. Gostou do vídeo? Clica ali embaixo no like, deixa seu comentário sobre o tema e sobre outros temas que você gostaria de ver no canal. Se inscreva também para receber as informações de quando nós tivermos um novo vídeo por aqui. Valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau!